Maiteimba e Chapá, tapem um reponente com a Videope. Meu nome é Julio Alfonso. Hoje nós vamos analisar o discurso do presidente paraguaio na cúpula do Mercosul, as cobranças diretas que ele fez principalmente ao presidente Lula e duras críticas à atuação do Mercosul. O discurso do presidente do Paraguai na cúpula do Mercosul fugiu completamente daquele tom engessado e diplomático que muita gente espera e trouxe uma fala direta, clara e até dura, apontando um problema central do bloco. Depois de mais de 30 anos, o Mercosul ainda fala muito em integração, mas na prática continua travado pela burocracia, pelas desigualdades entre os países e pela falta de coragem política para tomar decisões grandes. E logo no começo ele resumiu essa frustração ao comparar o acordo Mercosul e União Europeia a um noivo abandonado no altar. Creo que todos los aquí presentes nos sentimos como el novio en el altar y la novia una vez no se presenta. Así que esperemos no ser nuevamente en el mes de enero novios esperando en el altar a una novia que hace más de 25 años nos ha dejado solos. Mostrando que há mais de 25 anos o bloco tenta fechar esse acordo sem sucesso, não só por resistência europeia, mas também porque o próprio Mercosul tem dificuldade de agir de forma unida e estratégica num mundo que muda rápido. E ao citar a Bolívia e Chile, o presidente reforçou que a integração sul-americana não pode ficar refém de ideologias ou brigas políticas internas, lembrando que as guerras do passado entre países da região provam que a paz atual não é algo natural, mas uma conquista política. E por isso chamou o Mercosul de um milagre americano, capaz de transformar antigos campos de batalha em mesas de negociação. Só que esse tom mais inspirador mudou quando ele entrou na realidade prática, fazendo críticas duras à burocracia do bloco e usando como exemplo o fato de presidente não conseguirem nem se encontrar simbolicamente no meio de uma ponte binacional. Y un ejemplo, presidente Lula, y usted lo mencionó, creo que fue la inauguración del puente el día de ayer. Y en esto asumo en parte la responsabilidad, pero en realidad en parte la responsabilidad de mi canciller y de su cancillería, que no puedo comprender que después de 50 años de haberse inaugurado el puente de la amistad, que las cancillerías no se hayan podido poner de acuerdo para que usted y yo nos podamos encontrar en el medio de ese puente para celebrar un hecho histórico. Vengo con ese desamor amargo, presidente, y ciertamente las explicaciones, las excusas, el día de ayer o el día de hoy, o el día que ojalá usted y yo nos pongamos de acuerdo, y ya le dejo un desafío, presidente Lula, acá con testigos calificados. En poco tiempo más vamos a inaugurar otro puente que se está construyendo en la ciudad de Carmelo Peralta, en Paraguay, y Puerto Murtiño, Estado Mato Grosso, sur de Brasil. Y yo le planteo, si quiere intercambiamos número de teléfono y coordinamos usted y yo la mejor fecha, porque claramente los cancilleres han demostrado que no son capaces de ponerse de acuerdo, pero yo quiero estar con usted y darle un abrazo el día de la inauguración de ese puente. Décadas depois da inauguração, mostrando como existe uma distância enorme entre discurso e ação, especialmente para o Paraguai, onde a integração falha justamente nas fronteiras, na logística, no comércio e na circulação de pessoas. E o ponto mais sensível foi quando ele falou do novo FOSEM 2, classificando como indignante um fundo de apenas 30 milhões de dólares, menor do que o aprovado há 20 anos, mesmo com o PIB do Mercosul tendo crescido muito nesse período. Explicando que, para países sem saída ao mar, como Paraguai e Bolívia, isso não é caridade, é uma questão de justiça econômica e sobrevivência, porque a geografia pesa e pesa muito, já que países mediterrâneos pagam bem mais caro para exportar
e importar. E no caso paraguaio, o custo logístico pode chegar a cerca de 10% do valor das exportações, sendo até 50% mais alto do que em países com acesso direto ao mar, o que precisa ser compensado com políticas regionais reais, e por isso ele destacou projetos como a Hidrovia Paraguai-Paraná e o Corredor Bioceânico como obras estratégicas para toda a América do Sul, alertando que a falta de coordenação e governança coloca em risco esse potencial. Além de trazer a energia como tema central, lembrando que o Paraguai tem excedente energético, defendendo uma integração energética regional nos moldes da Europa e elevando o tom geopolítico ao falar do interesse do país em desenvolver energia nuclear após a descoberta de reservas de urânio, junto com uma coordenação maior em gás e fontes alternativas, sem deixar de tocar no tema político, ao defender a democracia e citar a crise da Venezuela como uma ferida aberta, dizendo que o Mercosul precisa ir além das notas oficiais e ter uma postura mais firme. E no final, o recado foi direto. No mundo cada vez mais multipolar, com novas alianças surgindo na Ásia e no Oriente Médio, o Mercosul não pode ficar esperando eternamente pela União Europeia. Precisa sair da promessa e partir para a ação, deixando uma provocação incômoda, mas necessária, de que a América do Sul não é pobre por falta de recursos, mas por falhas históricas de coordenação política, e que o Mercosul só deixará de ser um gigante adormecido se tiver coragem de abandonar a retórica confortável e tomar decisões à altura de seu verdadeiro potencial estratégico. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou desse discurso do Paraguai na cúpula do Mercosul. Me escreva aí se ele tem razão e a cobrança dele foi diretamente ao presidente Lula. Considere também ser parte dos membros aqui do canal para estar aprendendo o Guarani e conhecer um pouco mais sobre Paraguai e como investir no Paraguai.